os nossos adolescentes com a paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para interagir com vocês. Vamos fazer uma oração, né? Para dar início à nossa aula, para que o Senhor venha, o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar e nos orientar e aplique cada palavra no nosso coração. Ore comigo aí na sua casa. Senhor, meu Deus, Pai eterno, Deus de infinita misericórdia. Senhor, neste momento estamos aqui, Espírito Santo, pedimos a Tua direção. Senhor, de nós nada temos, mas a direção vem de Ti. Meu Pai, nesta manhã de domingo, venha se fazer presente em cada lar, em cada vida. Fica conosco, desde agora para todo sempre. Amém. Graças a Deus, nós hoje vamos dar a aula de número 3 da nossa lição, né? Eu acredito que vocês estão aí com as suas lições. Abram aí na lição número 3 para nos acompanhar, não é? O título da lição fala de obediência e adoração. Duas coisas que andam juntas, não é? Não tem como ser desobediente e adorar o Senhor. A adoração, ela vem com a obediência. Estão ligadas uma com a outra. Então, vamos ler aqui o nosso destaque. Você acompanha aí na sua lição. O destaque de nossa lição que diz assim: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Mateus 15, 8 e 9. Aqui está o verdadeiro sentido da obediência e da adoração ao Senhor, não é? Um adolescente que é obediente a Deus, ele é obediente aos pais, obediente ao seu pastor, obediente à sua diretora na escola e obedece aqui na terra às leis. Então, é isso que nós vamos ver e aprender na nossa lição de hoje, sobre a obediência e a adoração. Né? Como eu já disse aqui, não tem como nós sermos desobedecer a Deus e adorá-lo. A obediência, ela vem também, ela faz parte da adoração, tá certo? Vamos ler aqui o primeiro tópicozinho da nossa lição, que diz assim: o que os olhos não veem, Deus vê, né? Quando ninguém está vendo, mas Deus vê. A Bíblia diz que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sonda os nossos corações, né? E sabe a intenção que há no nosso coração de obedecê-lo, de servi-lo, de sermos fiéis à sua palavra. Aqui na lição diz assim: o ser humano muitas vezes se deixa iludir pelo que pode ver, ouvir ou tocar. Mas Deus é aquele que sonda os corações e conhece os pensamentos. Esse versículo se encontra lá em Salmo 139, o versículo 2. Ainda que a boca fale palavras bonitas e o discurso seja parecido aos que se encontram na Bíblia, Deus realmente sabe o que se passa no vosso coração. A nossa lição, ela vai nos mostrar aqui a história de Ananias e Safira, né? Era um casal, na época, está lá em Mateus essa história, que era um casal que tinha uma propriedade. Eles venderam a propriedade e colocaram no seu coração o intuito de desobedecer às ordenanças de Deus, que era entregar toda a sua oferta sincera ao Senhor. O que foi que eles fizeram? Eles esconderam uma parte da oferta e Deus não recebeu. Porque Deus não recebe a adoração de desobediente. Ananias e Safira foram mortos porque desobedeceram. A desobediência, ela causa a morte espiritual e muitas vezes até a morte material.
não é? Porque muitas vezes nós, ao invés de sermos obedientes, preferimos ir por caminhos que nos levam à morte. Se nós tivéssemos obedecido, não pagaríamos aquele preço. Foi isso que aconteceu com Ananias e com Safira. Quando vocês vão ler aqui na lição, aí vocês vão ver. Eles mentiram para os apóstolos, porque eles tinham mau intento no coração. E Deus não recebeu a oferta, porque Deus não recebe a adoração do desobediente. Aí aqui vem o segundo tópico, né? Que diz assim: quem ama e quem obedece, adora a Deus. Obedecer nada mais é do que se submeter à vontade de alguém ou estar sob o comando de alguém. Obedecer é uma decisão e a decisão de obedecer é um ato de amor. Ninguém obedece a Deus forçado. Nós obedecemos porque o amamos, porque temos prazer na lei do Senhor. E é prazeroso obedecer ao Senhor. Nós que somos adolescentes, nós sabemos que o mundo muitas vezes quer nos levar por caminhos da desobediência a Deus. Mas obedecer ao Senhor é prazeroso. Quantas vezes na escola, né? Acontece do adolescente estar lá e ficar até constrangido, porque aqueles coleguinhas acham que você está ultrapassado, acham que você não curte certo tipo de brincadeira, então você fica ali como que isolado daquela turminha. Mas por quê? Porque você está sendo obediente à palavra de Deus. Porque você sabe que se você for por aquele caminho, existe uma consequência. Porque a desobediência, ela traz consequências. No Antigo Testamento, nós vemos que toda vez que alguém praticava o pecado contra Deus, era necessário oferecer um sacrifício para se obter o perdão. Quem lembra dessa aula? Nós demos essa aula, não foi, adolescentes? É diferente do que podemos imaginar tal situação que não alegrava o coração de Deus. Lá no livro de Samuel, o profeta Samuel ele vai dizer, é melhor obedecer do que sacrificar. Né? Deus diz assim, obediência quero e não sacrifício. Ao decidir por se afastar da vontade de Deus, dizemos que Ele não está mais na direção das nossas vidas, e sim nós mesmos. É isso que queremos? Sair do centro da vontade de Deus? Com certeza não é. Abrir mão dos planos de Deus para satisfazer a nossa própria vontade? A Bíblia nos garante que Deus ordenou a sua vontade para que ela fosse obedecida. E os que obedecem serão felizes e jamais serão abandonados por Ele. Esse versículo está lá em Salmos 119, do 1 ao 8. Você quer viver uma vida feliz? Então viva de obediência ao Senhor. Viva, e caso venha a desobedecê-lo, não pense que tudo está perdido. Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Se arrependa, peça perdão a Ele e guarde em seu coração a palavra do Senhor, que foi o que o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra do Senhor, chega aquele momento das nossas vidas que é necessário tomar decisões. E nós, como adolescentes que obedecem à palavra de Deus, nós vamos tomar a decisão certa, porque estamos na direção do Senhor. Quando eu estava lendo essa lição, me veio na mente a história de Isaac. Como Isaac foi obediente, né, adolescente? Porque Isaac era um jovem, assim como vocês são também hoje. E quando Deus falou com Abraão, para Abraão sacrificar o seu único filho, Isaac era o filho da promessa, era o filho que Abraão teve na velhice, quando Abraão não tinha mais nenhuma esperança. Abraão fez o quê? Obedeceu também. Pegou Isaac, não é? Pegou Isaac, pegou os moços, pegou os objetos que precisava para o sacrifício e foi para o lugar que Deus havia mandado. Abraão não questionou Deus, Abraão obedeceu. E também Isaac. Isaac poderia ter questionado e poderia ter dito que não ia.
né? Ele era um adolescente, ele era um jovem, e ele sabia. A Bíblia diz que quando ele estava caminhando ali com o seu pai, ele já estava entendendo o que estava acontecendo. Ele perguntou para o pai: aqui está a lenha, está o machado, está o cutelo, mas cadê o cordeiro? Então ali ele se tocou que o cordeiro ele ia ser sacrificado. Ele não desobedeceu. Ele obedecia a Deus e, sobretudo, obedecia ao pai dele, que era Abraão. E a Bíblia conta que Abraão pegou Isaque e o amarrou sobre o holocausto. Então Isaac sabia ali, tinha ciência que ia ser sacrificado. Ele não poderia questionar e dizer, não, desobedecer, dizer, não, meu pai, eu não vou morrer. Porque sabia que ia morrer, que estava ali amarrado. Mas ele ficou calado e obedeceu. Isso nos mostra o quê? Que no momento a obediência ela é gratificante. Porque no momento certo essa história teve um final feliz. O que foi que aconteceu? Deus bradou lá dos céus e disse: Abraão, não faças tal, porque eu sei que temes a Deus, que obedeces a Deus. E quando eles olharam, estava a providência de Deus. O cordeiro estava ali para ser sacrificado. Então, essa história teve um final feliz, como todas as outras, de todos aqueles que obedecem à palavra de Deus. Todos aqueles que obedecem os mandamentos do Senhor. Não tem como dar errado, adolescente. Não tem como se frustrar. Não tem como ficar triste quando a gente obedece à vontade de Deus. Quando nós conseguimos colocar Deus como centro da nossa vida, é como a lição nos mostra. Pode ser que na nossa caminhada de adolescente, nós viemos a desobedecer em alguma coisa, às vezes até inconsciente, né? Às vezes aconteceu ali de você dar aquele deslize e desobedecer a Deus. Aí o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele vai chegar e vai bradar dentro de nós, dentro do nosso coração, e vai nos convencer que nós estamos em falha, né? Aí a Bíblia diz o quê? Que você se arrepende e Jesus perdoa. Então, é uma lição maravilhosa, é uma lição muito proveitosa, né? Como todas as outras. Eu espero que vocês estejam acompanhando de verdade. E agora, a nossa irmã Mary Josie, que está aqui, ela vai dar continuidade. Não saia daí, porque ela vai dar continuidade aqui no terceiro tópico da nossa lição e na conclusão, tá certo? Fiquem todos na paz do Senhor. Eu saúdo a todos vocês, adolescentes, com a paz do Senhor, né? Neste domingo maravilhoso que nós estamos aqui com as nossas revistas, nossas lições, que, como eu estou dando continuidade aos tópicos, né, que a nossa irmã Daniele, ela já deu início, eu acredito que vocês entenderam muito bem e estão maravilhados com essas lições, porque são lições desse trimestre, como eu venho falando, lições de uma grande reflexão sobre tudo sobre a família. Então, conforme nossa irmã Daniela já explanou muito bem para a honra e glória do Senhor, vocês entenderam, né, adolescente, que eu sei que vocês estão em casa, estão orando por nós, né? Porque nós estamos passando, vai passar, né, esse período, e nós vamos nos encontrar novamente, pessoalmente, né? Então, eu vou continuar aqui dando a explicação sobre esse tópico. Obedecer aos pais é obedecer a Deus.
Inicialmente, ela falava uma coisa que eu fiquei muito encantada. Não sei se vocês entenderam. Porque eu não posso adorar se eu estou em desobediência. Eu não posso adorar a Deus se eu estou totalmente desobedecendo a Ele. Então, obedecer aos pais é obedecer a Deus. Porque nós sabemos que os nossos pais, eles são nossos instruidores. Eles quem nos encaminham para o bem, Ele quem nos orienta, quem vive no nosso lar, nos conduzindo para que vocês, né, adolescentes, vocês sigam a vida digna diante de Deus. Então aqui tem dizendo o seguinte: em nossa família, devemos obediência aos nossos pais. Afinal, essa é a analogia que o Senhor utilizou para expressar o modo como Ele se relaciona conosco. O que nos lembra também a pergunta de Samuel ao rei Saul: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? Como já foi explicado, né? Vocês entenderam? Que é melhor obedecer do que sacrificar. Isso quer dizer o quê? Muitas vezes a gente está fazendo algo, aquela coisa que às vezes até está achando ali impossível, mas está fazendo. E é um sacrifício até de tolo, porque está sacrificando. Mas é melhor obedecer. Nós temos que obedecer. Então, essa palavra, como está no título dessa terceira lição, vocês viram muito bem que a adoração, para haver uma adoração, tem que haver uma obediência. Então, andam de mãos dadas. E é assim que, às vezes, nos comportamos com os nossos pais, preferindo o sacrifício ao invés da simples ação da obediência. Não é possível viver uma vida de obediência a Deus e uma vida de desobediência aos pais. Quer dizer, se você está fazendo isso, pense direitinho como é que você deve se conduzir, como nós devemos nos conduzir. Nós temos que parar, na medida que a gente for aprendendo essas lições e fazendo uma introspectiva, quer dizer, olhando para dentro de nós, como é que nós estamos nos comportando diante dessas lições, desse aprendizado. A Bíblia nos diz que obedecer aos nossos pais é justo. Está no livro de Efésios 6:1. Já parou para pensar o porquê disso? Olha aí, a interrogação. Você já parou para pensar como é que você está diante de Deus, com os seus pais, se você está obedecendo? Então, foi a eles que Deus confiou a tarefa de nos mostrar o caminho que devemos seguir. A eles quem? A eles quem, adolescentes? Você que está aí em casa, com a sua lição, veja aí direitinho. Foi através de Deus que Ele deu a orientação aos seus pais para conduzir vocês para o caminho do bem. Então, por isso devemos entregar-lhes o comando de nossas vidas. Nossos pais já tiveram a nossa idade, já passaram por experiências pelas quais estamos passando. Sabem como nos sentimos e, acima de tudo, nos amam. Por isso, seus conselhos são valiosos. Muitas vezes o filho, eu na aula passada eu falava, agora está havendo esse problema no Brasil, no mundo, atingindo muita coisa, né? Que estamos há um tempo sem vir à igreja, mas a igreja está conosco, nós estamos em casa assistindo tudo, né? O pastor está com essas lives, nos cultos, nos ensinamentos. Isso é maravilhoso, quer dizer, nós não
temos motivo assim para deixarmos de meditar na nossa vida. Então, agora nós estamos com essas lições. Olha como chegou, o tempo dos pais se sentar com os filhos, você provocar seu pai no sentido de perguntar, de tirar dúvidas, conversar. E eu tenho certeza que depois de tudo isso vai haver uma renovação. Basta você e nós querermos, né? E mais do que isso, Deus nos garante uma recompensa. Aquele que honra seus pais, ou seja, aquele que dá crédito às suas palavras, terá vida longa. E o que eu achei interessante foi aqui, nos mostra aqui na nossa lição, um semáforo. Vocês sabem o que é um semáforo? Eu acredito que todos vocês sabem o que é um semáforo. É uma lei de trânsito, né? É um sinal. O motorista, ele vai numa BR lá na cidade, então tem aquele semáforo. Quando aparece o vermelho, o que é que acontece? Pare. Então você tem que obedecer. Você não pode ultrapassar, porque se você ultrapassar no sinal pare, você vai se dar mal. Aí em seguida vem atenção. Foi uma colocação muito bem feita através da obediência com esse sinal de trânsito, fazendo uma comparação com a nossa vida. Então pare. Atenção, aliás, atenção. Então, muitas vezes nós estamos fazendo algo e o nosso pai diz, meu filho ou minha filha, atenção, tenha mais atenção para isso. Então, você para um pouquinho ali, né? É um intermediário. Então, vem o sinal verde. O sinal verde é o quê? Prossiga. Então, às vezes acontece algo na nossa vida que os nossos pais dizem assim, pode ir, meu filho, faça, meu filho. Ele está dando toda a autonomia com o sinal verde. Então, nós vamos nos basear a nossa vida de obediência com esse semáforo. Pare, atenção e prossiga. Foi uma comparação muito bem colocada, eu achei muito interessante. Então, você fazendo isso, com isso tudo, diz o quê? Que nós teremos uma vida longa. Muito importante. Eu estou maravilhada com esse trimestre, com essas lições, porque é tudo sobre a família, é tudo que se precisa aprender a sermos chamados a atenção para esses eventos sobre a família. Então, aqui na conclusão, enquanto filho, você é chamado a obedecer a seus pais, mas Deus não deseja que a obediência seja um fardo, algo que nos cause desânimo. Vocês entenderam isso aí? É uma coisa, a obediência é uma coisa que fica espontânea, é uma coisa saudável. Ela não causa prejuízo em nossas vidas. Agora, a partir do momento que nós nos desobedecermos a algo, então nós vamos termos prejuízo. Ele nos ama e quer que tenhamos orientação para vivermos uma vida de paz e em verdade. Sua atitude para com seus pais será tida como para Deus, pois é Ele quem lhe ordena obedecê-los. Você deseja viver uma vida de adoração a Deus? Olha aí a interrogação.
É uma pergunta para você. Você deseja viver uma vida de adoração a Deus? Então, se você diz sim, claro que a gente deseja. É bem verdade que nós sabemos que somos tentados, vem lutas na nossa vida. Ai, meu Deus, eu fiz isso, não era para ter feito. De repente vem o arrependimento e é como aquela palavra que diz, vá em paz, mas não peque mais. Então a gente tenta recomeçar. Nada está perdido. Você comece adorando em casa, obedecendo aos seus pais, com uma vida sincera e verdadeira. Então, nós temos que nos esforçarmos, porque nós sabemos que os dias são maus. Foi falado aqui, através da professora Daniele, né, que você estava prestando atenção. Eu creio que vocês estavam prestando atenção. E vai ficar marcada essa lição. Cada palavra, cada lição dessa vai ficar marcada na vida de vocês. Então, às vezes nós somos tentados na escola, em alguma coisa. Podemos até desobedecer, mas é bom quando a gente de imediato clama o Espírito Santo e fazemos esse concerto com Deus e tudo vai dar certo. Então, obedecendo aos seus pais com uma vida sincera e verdadeira. A sinceridade, adolescente, é uma coisa também muito importante. É muito bom quando você faz algo e não deixa que ninguém fique, foi ele, ou vice-versa, sei lá. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Sinceridade, olha, Senhor, eu fiz. Principalmente a sinceridade com Deus. Eu fiz isso, me perdoe. Eu quero recomeçar, eu não quero mais cometer isso aí. Então o Espírito Santo, Deus vai, perdoa e tudo dará certo. Então eu espero que já foram 3 lições, né? Vocês têm a revista, que a maioria pegou a revista. Então não tenham essa revista só para dizer que tem, não. Vocês leiam, façam reflexões em casa. É uma perguntinha para vocês. Vocês estão com saudades desse nosso encontro? Porque eu estou com muita saudade. Mas eu espero que com brevidade nós estaremos tudo reunidos na arca, né, aqui na igreja. E o nome do Senhor, mais uma vez, vai ser glorificado. Então, eu agradeço a oportunidade. E vamos orar para que nós tenhamos uma semana abençoada. Que o Espírito Santo venha nos tocar sobre essa lição e as demais que virão e as que já foram estudadas, né? Então, fecha aí os olhos, vocês que estão em casa, e vamos orar conosco. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui neste domingo, abençoado, Pai, para aprender mais uma lição contigo. Lição essa, Senhor, que nos deixa um ensinamento para a honra e para a glória do teu nome. Venha abençoar cada família. Venha abençoar aqueles lares que estão em desarmonia. Que os pais já não sentem mais aquela comunicação com os filhos. Que através desses dias o Senhor possa marcar encontros maravilhosos. Filhos com pai, pais com filhos. E assim nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.